Olá, pessoal do segundo ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre calor e transferências de calor. Eu, semana passada, já enviei para vocês um material didático, né, um texto sobre isso. Já enviei para vocês irem se inteirando sobre o conteúdo, para vocês já terem o conteúdo no caderno, tá? Eu usei aquele texto como base para a gente ter a mesma referência, mas eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas que não estão lá também. Então é bom vocês terem aí o caderno para fazer anotações. Se precisar, pausem o vídeo, volta para entender melhor o que eu estou falando, tá? Então eu fiz aqui um slide para vocês sobre calor e transferências de calor, tá? Pra gente conversar um pouquinho e ver sobre o que a gente está falando. Então, primeira coisa que a gente fala, assim, quando pensa, né? O que é calor? O que é calor? O que a gente pensa quando se fala isso? Geralmente, a maioria dos alunos diz o quê? Que tem dia, assim, que tá muito calor, né? Aquele dia que meu Deus, tem um sol e tá muito calor e a gente fica, né? Fica aquela coisa assim. Hoje, por exemplo, dá pra ver aqui que eu, né, estou de blusa. Aqui não tá calor, né? Aqui tá bem frio. Essa semana eu acho que vai ser semana toda de frio. Se aqui tá frio aí pra vocês, com certeza tá bem friozinho. Então, calor, gente, seria, né? A gente pensa o quê? Seria o contrário do frio, né? Quando tá quente, tá calor, eu tô passando calor. Só que em física, a gente não vai usar esse termo nesse sentido, tá? Então, calor em física quer dizer outra coisa. Não quer dizer que a gente tá com, né, que a gente tá com calor, que a temperatura está alta. Não, calor quer dizer outra coisa em física, tá? Assim como temperatura, a gente já conversou que temperatura é uma coisa, quente e frio é outra coisa, certo? Então, só pra gente ficar bem claro, calor em física é diferente do que tá acontecendo aqui nessas imagens, tá? Então, só pra gente relembrar o conceito que a gente já estudou de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? O grau médio de agitação. Aqui eu coloquei para vocês umas escalinhas de temperatura para vocês lembrarem. A gente estudou a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui a gente tem a escala Fahrenheit e Celsius com temperaturas, né? Temperaturas que são consideradas frias e quentes. E coloquei um GIF para a gente lembrar o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação médio das moléculas. Então, se elas se agitam um pouquinho, temperatura baixa. Se elas se agitam muito, quer dizer temperatura alta, certo? Calor, ele tem uma definição, certo? Aqui eu coloquei a primeira definição, a mesma que está lá no material de vocês. Calor é uma forma de energia que flui entre os corpos ou substâncias, ou seja, se propaga, se movimenta. O que isso quer dizer? Que é muito importante frisar aqui. Calor está se movimentando, ele não está parado, ele não fica parado nunca. Ele precisa se movimentar, tá? Por que é importante a gente pensar sobre isso, sobre movimentação aqui? Por quê? Porque o movimento implica que a gente vai ter que ter dois corpos ou mais. Ele tem que sair de um e ir para o outro, tá? Porque calor não acontece em um único corpo. Então, calor também é energia térmica em trânsito. Essa é a definição assim mais comum de encontrar. Calor é energia térmica em trânsito. O que quer dizer em trânsito? Que está indo de um lugar para o outro, certo? Então, calor é energia transferida de um objeto para outro em virtude unicamente de uma diferença de temperatura. E isso também é muito importante. Por quê? Porque se os corpos estiverem na mesma temperatura, não tem como o corpo sair de um e ir para o outro, porque eles estão na mesma temperatura. Então aqui, pessoal, tomem cuidado para não confundir temperatura e calor. São coisas diferentes, mas que têm uma ligação, certo? Então, vai ter transferência de calor quando tiver diferença de temperatura. Se a temperatura estiver igual, não tem transferência de calor, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar sobre essa definição. Então, coloquei um corpo A e um corpo B
Imagina que são esferas aí de algum material. O corpo A está a 10 graus Celsius e o corpo B está a 50 graus Celsius. Estão em temperaturas diferentes. E eu coloco eles em contato, tá? Aí eu faço uma pergunta para você. Existe calor? Existe calor aí? Se existe, de onde para onde esse calor está indo? Tá? E a resposta é, o calor ele espontaneamente ele vai sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, tá? Provavelmente a gente já falou disso quando falou lá atrás sobre calor e temperatura um pouquinho, mas aqui para relembrar. Calor sempre vai espontaneamente, tá? Acontece o inverso com uma situação forçada, mas a gente não vai estudar isso, a gente vai estudar o espontâneo, o que acontece no dia a dia. E o que acontece no dia a dia é que ele vai do de maior temperatura para o de menor. Nesse caso, entre 10 e 50, o que é maior é o B, né? De 50. Então, o calor ele vai ir do de B para o A. Imagina que eles estão no mesmo sistema, tá? Eles estão pertinho ou eles estão em contato. Então, vai ser transferido o calor, vai ter transferência de calor aí do B para o A. Agora, imagina outro caso, tá? Um caso C. Eu tenho um corpo C que está numa temperatura de 115 graus Celsius. Existe calor aí, gente? Responde aí. Existe calor? Nesse caso C, o A e o B são outro sistema, tá? Coloquei uma linha ali para dizer que aqui é outro sistema. Tá lá o corpo C, 115 graus Celsius. Tem calor aí? E a resposta é não. Não tem calor. Por que que não tem calor, galera, hein? Por quê? Porque para existir calor precisa ter mais de um corpo. Então, em um único corpo não existe calor, é necessário ter dois ou mais. Por quê? Porque o calor tem que sair de um corpo e ir para o outro. Calor é energia térmica em trânsito, tá? Então, quando a gente tem um corpo, não tem calor, e isso é muito importante. Outro caso aqui, eu tenho um corpo A a 20 graus Celsius e o corpo B a 20 graus Celsius. Existe calor aqui, galera? E aí, responde aí, o que que tu acha? Existe calor? Tem um corpo A com 20 graus Celsius e um corpo B com 20 graus Celsius. Imagina que eu coloco eles em contato, coloco eles num sistema. Existe calor? Existe troca de calor aí? O calor ele vai ser transferido de um para o outro? Não, né, gente? Não vai ser transferido. Por que que não? Porque os dois corpos estão na mesma temperatura. Então, não tem como um transmitir calor para o outro, porque eles estão exatamente na mesma temperatura. Agora, vamos imaginar outro caso. Tem um corpo C a 10 graus Celsius e um corpo D a 100 graus Celsius, tá? Um a 10 e um a 100. Coloco eles em contato ou coloco eles no mesmo sistema. Vai ter calor aqui? O que que vocês acham? Vai, né? A gente viu que vai ter. E ele sempre vai ir do de maior para o de menor temperatura. Então, ele vai ir do de 100 para o 10. Gente, coloquei eles lá em contato. Quando é que isso vai parar? Quando é que vai parar de trocar calor? Eles vão trocar calor infinitamente? Ou vai chegar um momento que vai parar? O que que vocês acham? Vai chegar um momento que vai parar, né? Ele tá ali transmitindo calor do D para o C, mas vai chegar um momento que eles vão chegar na mesma temperatura. Por quê? Porque o D tá lá cedendo calor, enquanto o outro tá recebendo calor, ou seja, um tá diminuindo a temperatura e o outro está aumentando, né? Que isso tem relação à energia interna desses corpos. Então, imagina que eles chegaram a 55 graus Celsius, os dois na mesma temperatura. Não existe assim, a gente não vai trabalhar em corpos que chegam no meio termo, tá? Tipo, entre 10 e 100, qual seria o meio termo? Não é isso, tá? A temperatura, ela varia dependendo o material, dependendo a massa desse material. Então, se um é muito maior que o outro, se um é de um material diferente do outro, tá? Então, isso pra gente não é importante. Imagina que os dois cheguem a 55 graus Celsius. Na física, a gente chama essa situação de equilíbrio térmico,
tá? Equilíbrio térmico por quê? Porque os dois chegaram na mesma temperatura. Eles não vão mais trocar calor um com o outro, certo? Porque eles estão na mesma temperatura, para de trocar calor, e aí a gente chama isso de equilíbrio térmico. Sempre que dois objetos ou mais estão na mesma temperatura, qual é o nome disso? Equilíbrio térmico, certo? Unidade de medida de calor. No Sistema Internacional, a unidade de medida é Joule, tá? Toda unidade de medida de energia é Joule, vocês vão ver no terceiro ano isso, talvez já viram ali no primeiro alguma parte sobre energia, e no terceiro ano vai ver também, tá? Então, energia no Sistema Internacional, Joule. Mas uma que é muito comum ser usada é caloria, tá? Caloria vocês vê bastante nos alimentos aí, né, essa unidade de medida, e talvez vocês encontrem exercícios falando de calor em caloria, e aí para transformar a gente sabe que uma caloria é igual a 4,2 joules. Por curiosidade para vocês, caloria é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius de 1 grama de água, tá? Então eles pegaram 1 grama de água, aumentaram 1 grau Celsius na temperatura, e aí essa quantidade de energia eles chamaram de uma caloria, certo? Princípios de propagação de calor e transferências de calor. São a mesma coisa, tá? Princípios de propagação ou transferência. Eu coloquei os dois títulos porque pode aparecer os dois para vocês, tá? São três, né, gente? Condução, convecção e radiação. Ou irradiação, vocês vão ver os dois tipos. Eu resolvi falar separadamente para ficar um pouquinho mais completo, tá? Então, a gente vai falar dos três separados. Aqui tem uma imagem que tem os três juntos. E talvez de cara assim vocês não consigam entender o que quer dizer. Então, eu vou falar separado e depois eu vou colocar uma imagem desse tipo para a gente discutir ela de novo. Sobre a condução, né, um termo assim... Na parte escrita, o que seria? Condução é o processo pelo qual a energia térmica é transferida átomo a átomo, no caso de uma barra metálica, de uma extremidade a outra, tá? Então, imagina que eu tenho uma vela que começa a aquecer uma barra metálica. Então, imagina que eu tenho uma barra metálica e eu tenho uma vela que ela começou a aquecer. Quer dizer que ela começou a aquecer esse átomo e aquele átomo vai transferindo energia para cada átomo até chegar na minha mão, tá? Então, aqui tem outro exemplo, né? Ele mostra ali, ó, quando tá pertinho do fogo aqui, né? Pertinho da fonte de calor, o átomo que tá aqui, ele tá super aquecido, ele tá muito agitado, ele tá numa temperatura muito alta. Então, átomo que está com uma temperatura alta tem uma agitação muito grande. Aí, vai andando pro lado, já tem uma agitação um pouquinho menor, né? Porque ele tá com uma temperatura média. E aqui onde tá a minha mão, eu tenho uma temperatura bem mais baixa, então uma agitação é bem pouco, tá? Então percebam, calor e temperatura estão ligados, mas são coisas diferentes, tá? Então, temperatura aqui quer dizer o quê? O grau de agitação dessas moléculas, dos átomos. Então aqui o átomo ele tá aquecendo e tá transmitindo energia para o átomo do lado, que está transmitindo energia para o outro átomo e assim por diante. Então, é isso que acontece na condução, certo? Observação muito importante. Na condução, não acontece arraste de matéria, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o átomo que está aqui na ponta, ele não sai daqui e vai para o outro lado. Ele continua aqui, só que ele está aqui se agitando, tá? E acontece principalmente em sólidos, tá? Então, sólido, qual é o tipo de transferência de calor? Vai ser condução, tá bom? Ainda na condução, a gente tem o que a gente chama de condutores térmicos e isolantes térmicos, tá? O que é um condutor térmico? É um material que aquece mais rapidamente, ou que transmite o calor mais rapidamente. E o isolante vai ser o que demora para aquecer, né? Aquele que demora. Talvez vocês já consigam pensar de cara, assim, coisas no dia a dia de vocês que aquecem com mais facilidade e coisas que aquecem com menos, né? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de condutores. A maioria dos
dos metais são condutores, são materiais que aquecem rápido, tá? Então aqui nessa imagem tem vários metais, né? Ouro, latão, alumínio, ferro, prata, bronze, aço, chumbo, cobre. A gente sabe que tem outros, mas são materiais que aquecem rápido. E aí, coisas do nosso dia a dia que aquecem super rápido, que a gente usa diariamente, são panelas e colheres, né? Garfos, faca, enfim. Mas isso aqui está diretamente ligado ao fogo ali, né? Que a gente usa no fogão para cozinhar. Então, a gente consegue perceber sim que esquenta muito rápido, certo? Isolantes são os que demoram. Então, o vidro demora um pouco mais para aquecer. Uma colher de madeira, né, gente? Demora mais para aquecer. A caixinha de isopor aí, quem gosta de ir pra praia e pro rio levar uma bebida, sabe que a caixinha de isopor ela isola bastante a temperatura, deixa a temperatura lá dentro bem isoladinha, e a gente vai entender por quê. Porque um ótimo isolante é o ar, tá? O ar que tá aqui ao redor da gente, ele é um ótimo isolante térmico. E por que que a caixa de isopor isola tão bem a temperatura? Se vocês pegarem ela na mão, vocês vão ver que ela é leve, muito leve. Do que ela é feita, gente? Ela tem um plástico, né? Vamos considerar um plástico, o isopor ali, como se fosse um tipo de plástico. No meio desse tipo de plástico tem muito ar, ela é muito leve porque tem muito ar. Então ela consegue isolar muito bem porque tem uma grande quantidade de ar e o ar é um ótimo isolante térmico, tá? Aqui tem um exemplo de isolante também muito comum, que são roupas, né? Agasalho, casaco, coisas assim que a gente diz, que usa quando tá frio, né, galera? Tipo, aqueles casacão assim. Por que que aquilo lá não deixa a gente ficar com frio, tá? Por quê? Porque ele esquenta a gente, é isso que acontece? Não, né, gente? Não é isso que acontece. O casaco, se tu ir lá botar a mão nele, lá no guarda-roupa, ele não tá quente. Por quê? Porque ele não aquece. Não tem como ele transmitir calor. Ele não é uma fonte de calor, tá? O que que o casaco faz? Ele impede que a gente troque calor com o ar, com o meio ambiente. Então, olha só, o nosso corpo humano, vocês já sabem mais ou menos a temperatura do corpo humano. Mais ou menos uns 36,5, né? 36,5 graus Celsius. Então, imagina que a gente está nessa temperatura. Em um dia bem friozinho assim, imagina uns 5 graus Celsius, tá? 5, 10 graus Celsius. Então, a temperatura da rua tá bem mais baixa que o meu corpo. Se eu ficar lá sem roupa, de camiseta, regata, o que que vai acontecer? O meu corpo, que é uma fonte quente, vai trocar calor com o ambiente. Eu tô a 36 e o ambiente tá a 5, então vai sair calor do que tá quente e vai ir pro frio. E aí o que que a gente vai sentir? Vai sentir frio, né? Por quê? Porque a nossa temperatura tá baixando. Então quando a gente coloca um casaco grosso, o que que esse casaco faz? Ele impede que a gente troque calor com o meio. Então ele impede que isso aconteça. Ele não esquenta. Ele isola a gente, ele isola o nosso calor. Então, a gente vai trocar calor com o casaco e não mais com o ar de fora. A gente vai trocar calor com o casaco, tá? E aí, é claro, vai demorar para esse casaco conseguir trocar calor, né? Porque o ar que tá aqui vai ficar quentinho. O ar que tá entre o casaco e você vai ficar quentinho. Então, por isso que é muito legal, assim, quando a gente coloca uma blusa de lã, certo? E por cima um casaco. Por quê? Porque ali dentro da lã tá cheio de ar. E esse ar vai isolar muito melhor, tá? Ar é um ótimo isolante térmico. Isso vocês também conseguem ver na garrafa de café, garrafa térmica, sabe? Se você já quebrou uma aí na sua casa, ou já viu mais ou menos um desenho de uma, como é que funciona? Se você olhar assim por dentro, você já vai ver que tem tipo um espelho ali, um vidro espelhado, e aí é de uma camada bem fininha. Entre o vidro e o plástico existe uma camada de ar, tá? Então existe ar ali. Por quê? Porque o ar é um ótimo isolante térmico. Tem um experimento bem legal de fazer sobre isolantes e condutores térmicos, que vocês podem fazer em casa e é bem legal, tá? Talvez vocês
queiram fazer, vai ser bem legal. Como é que vocês vão fazer? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar que a mãe de vocês não briguem por vocês fazerem uma baguncinha na cozinha, porque vocês vão precisar pegar uma panela, né, algum recipiente, colocar água a esquentar. Vocês vão pegar uma colher de metal e uma colher de madeira ou de plástico, tá? E aí vocês vão pegar, pode ser um pouquinho de margarina, um pouquinho de manteiga e vão passar assim na colher, sabe? Vão pegar um pouquinho na ponta da colher. Quando a água estiver mais quentinha, você coloca as 2 colheres ali dentro da água, com o cabo dentro da água e a manteiga lá pro lado de fora, tá? O que vocês vão perceber? Vão perceber esse fenômeno de condução. Por quê? Porque a água começa a aquecer a colher, começa a transmitir calor, átomo a átomo, até chegar na manteiga. Então, vocês vão conseguir ver qual das 2 é melhor condutor. Se é a de metal ou se é a de madeira. Por quê? Porque a que for melhor condutor vai derreter mais rápido a manteiga. Se você não tem manteiga, você também pode fazer, tá? Só que daí você vai ter que segurar a colher. Não segura no vapor, porque é perigoso, tá? Porque você pode se queimar, tem que segurar fora do vapor. Mas você vai conseguir sentir na mão qual colher tá esquentando mais rápido, tá? Se for fazer isso, toma muito cuidado para não se queimar, mas é bem legal, tá? O próximo é convecção. A convecção ela é a troca de calor por troca de matéria, devido à diferença de densidade ao variar a temperatura. Então, provavelmente vocês já estudaram um pouquinho de densidade lá em Química, que é onde vocês vão ver mais, se não viram ainda. Mas, né, a gente pode pensar aqui em Física, que a professora de Química não escute. A gente pode pensar aqui em Física que é como se fosse o peso da água, sabe? A massa da matéria. Por quê? Imagina que você tem uma panela, uma chaleira lá esquentando água, tá? Tá lá esquentando água. Quando o fogo começa a esquentar a panela, e a panela começa a esquentar a parte de baixo da água, tá? Isso por condução, começa a esquentar. Quando essa água começa a esquentar, existe uma relação entre pressão, volume, densidade, temperatura, massa, tá? Então, quando tu altera a temperatura, tu altera também a densidade. Então, se você aumenta a temperatura, você diminui a densidade. Quando você diminui a densidade, essa água tende a subir. Por quê? Imagina que essa camada de água tá com uma densidade menor do que essa camada de água de cima. Então, ela é mais leve do que a camada de cima. Ela precisa subir e trocar de lugar. Então, é isso que acontece na convecção. Existe o material que tem ali, a água, o ar, enfim, o líquido, esquenta a parte de baixo, sobe para cima. O de cima que estava frio, desce para baixo. Aí ele começa a esquentar. Quando ele esquentar, ele sobe e o que está aqui em cima, que está frio de novo, desce. E assim por diante, eles vão trocando, tá? Então, ali tem os esqueminhas para mostrar isso. Você tem aqui, ó, o ar quente sobe e o frio desce. A água quente sobe e o frio desce, tá? E aí vem, claro, a observação muito importante. Nesse aqui, há arraste de matéria. Então, o gás ou o líquido que está embaixo, ele vai para cima, tá? E o líquido que tá, ou o gás gelado que está lá em cima, vai descer. Existe uma aplicação bem legal que vocês talvez já presenciaram, que é, por exemplo, lá na rampa do voo livre que tem lá em cima da serra. Se você... como que as pessoas conseguem pular de asa delta, paraglider, enfim, esses, né, com esses esportes, eles pulam e eles não caem. Eles pulam e saem voando, né? Como é que isso é possível, gente? É possível graças a essas correntes de convecção. Por quê? Porque o ar que está lá embaixo, na cidade, ele é um ar quente e ele precisa subir, certo? E ali, exatamente onde tem essa rampa, existe uma corrente dessa convecção. Existe uma corrente de ar quente que está subindo, certo? Então, eles aproveitaram isso para fazer uma rampa, porque se você pular ali, você não vai cair, porque está subindo ar quente, então você vai acabar subindo em algum momento.
Eu já fui lá e já senti essa corrente de ar, tá? Você consegue sentir ela. Às vezes é perigoso, né, chegar bem na beirada, mas se você joga uma folhinha no negócio, você vê que ela sobe. Por quê? Porque o ar quente está subindo. Coisas do dia a dia de vocês, a principal, né, o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é em cima? Por quê? Porque o ar frio desce. Então o ar tá lá em cima gelado, ele vai descendo e vai gelando todo mundo, tá? A lareira, por que ela é embaixo? Porque o ar quente sobe. Então faz a lareira embaixo, ela vai aquecer e vai subir esse ar quente e vai aquecer o ambiente inteiro, tá? Lá no meu Instagram tem lá nos salvos, nos stories salvos, tem um que é de física, tem uma pastinha de física e lá tem um experimento de um balão de ar quente. Se você quiser, vai lá assistir. A gente fez em um final de semana aqui em casa, resolveu fazer um balão de ar quente. Pegou saco de lixo e fita adesiva, né? Buscou ali na internet um modelo de balão, rasgou o saco e construiu o balão. Deixou todo fechadinho na parte de cima e embaixo deixou, sabe, uma abertura. Pegou secador de cabelo, botou no jato quente e encheu esse balão. E foi muito legal, gente. Quando o balão tava bem cheio, a gente soltou ele e ele foi subindo, tá? E esse é o princípio de funcionamento dos balões, né? Essa semana eu vi que em Torres eles estavam fazendo lá o balonismo. Como é que funciona? Eles jogam ar quente ali, joga ar quente, por quê? Porque o ar quente tende a subir. Então é bem legal, um experimento que vocês também podem fazer em casa no final de semana. É bem divertido, se vocês quiserem podem ir lá. Qualquer coisa me chama que eu mostro pra vocês onde que tá esse vídeo, tá? Bem legal. E o último tipo de transferência, a radiação, ela pode ocorrer ou não em um meio material. Então, ela se dá por emissão e absorção de ondas eletromagnéticas. Quem foi da turma do MI já ouviu falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, tá? Ondas eletromagnéticas, elas ocorrem também no vácuo. São o único tipo de onda que ocorre no vácuo. Aqui eu coloquei para vocês um espectro eletromagnético, tá? Eu tenho aqui o espectro eletromagnético, que é o que a gente vai estudar, certo? Então, a gente tem aqui em cima o que penetra na atmosfera da Terra. Daí tem aqui os sim e não. Aqui embaixo os tipos de radiação e essas curvinhas aqui. É isso aqui, tá, gente? O espectro. É essa parte aqui de curvinha. Então, a gente tem as primeiras, que é as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. São os principais. Comprimento de onda. Então, ela vai de um comprimento grande para um comprimento pequeno. Não precisa se preocupar com isso, a gente não vai estudar isso agora. A escala mais ou menos do tamanho. A frequência, né, vai de uma frequência pequena para uma grande, ao contrário do comprimento. E a temperatura de corpos que... os corpos que apresentam esse tipo de radiação, tá? Então, as que penetram na atmosfera são as de rádio aqui, né? Infravermelho e até a luz visível. Certo? Isso também por quê? Porque o nosso Sol, ele não emite, né, tantos raios assim. Se ele emitisse, talvez a Terra iria absorver também, né? Então, aqui a gente tem um grande exemplo de radiação, é o Sol, né? O Sol tá lá a uma distância absurda, emitindo ondas eletromagnéticas de vários tipos, e a Terra tá absorvendo algumas delas. E essa absorção de onda eletromagnética faz com que a Terra aqueça, tá? E isso a gente sabe que gera até o efeito estufa. Tô pensando em fazer um trabalhinho com vocês sobre o efeito estufa, por isso eu não coloquei ele ainda aqui nessa aula, tá? Mas isso é algo assim que é muito importante a gente entender como funciona, né? E como acontece. Então o Sol tá lá emitindo ondas eletromagnéticas e a Terra tá aqui absorvendo. E isso faz com que a gente aqueça. Isso é muito importante para a Terra, tá? Muito importante. Se não tivesse essa absorção, provavelmente não existiria vida na Terra. Então isso é muito importante, gente.
Radiação não acontece só aqui, né? Não acontece. Acontece em outros casos. Pode imaginar o quê? Uma vela acesa, uma fogueira, um fogão a lenha, que agora tá ótimo nesse tempo para ligar, né? Acender o fogão a lenha. Tu fica lá ao redor dele, tu sente aquele calorzinho, não sente? O que que é isso? É a transferência de calor sobre radiação, através da radiação. Por quê? Porque tu não tá em contato, né? Tu não é o ar para fazer convecção. Então, tu sente a radiação desse foguinho, tá? Então, o que é muito importante, não precisa de matéria, pode acontecer no vácuo, tá? E não precisa nem encostar na radiação. Coloquei aqui o exemplinho que já tinha lá no início da panela, onde tem os 3 casos, tá? Condução, convecção e radiação. Então, tem uma panela no fogo, você sente condução quando segura no cabo da panela, tá? Principalmente se a panela for de metal, ela conduz um calor maior. Se for de plástico, um pouquinho menos. Se for de madeira, enfim, tem uma relação diferente. Convecção, o líquido que tá ali dentro trocando, não só o líquido, gente, o vapor. A gente não sente o vapor saindo da panela quente? Sente também, né? E a radiação, se for de foguinho, né? Se for um fogão com fogo, você vai sentir ali o calor vindo da chama. Outro exemplo muito clássico é o da nossa casa. Então, a casa recebe a radiação do sol, aquece a casa, aquece o telhado, aquece a parede. Essa parede, ela conduz calor até o ambiente interno da casa e o ar que está aqui dentro acaba fazendo convecção, porque ele está sendo esquentado por condução e assim por diante. Perceba uma coisa muito importante nesses desenhos, os sinais, tá? Por quê? Porque condução tem um sinal que é sempre usado, que é a flecha em linha reta, tá? Tem aqui a flechinha em linha reta, condução, condução, linha reta. Essa curvadinha é a da radiação, então radiação é a curva com voltinhas. E a convecção vai ser um círculo com flechinha, tá? Ou parecido com um círculo com flechinha. Sempre vão ser esses símbolos, tá? Então, vocês precisam lembrar deles. Por último, quero mostrar para vocês aqui um mapa mental que eu construí para vocês. Ele é sobre esse conteúdo, sobre essa aula. Por quê? Porque isso vai ajudar muito vocês nos exercícios, nas atividades, vai auxiliar vocês a entender melhor o conteúdo. Então, se você conseguir imprimir ele, ou copiar no caderno, copiar numa folhinha separado e manter junto no caderno, seria muito bom, muito importante, tá? Por quê? Porque vai te ajudar demais. Então, a atividade para fazer essa semana é o quê? Copiar, né, esse conteúdo, assistir a aula quantas vezes precisar e fazer esse mapa mental. Se tu quiser alterar, fica à vontade, tá? Então, aqui eu coloquei conceito de calor, é a energia térmica em trânsito, ou seja, flui entre corpos de temperaturas diferentes espontaneamente do corpo de maior para o de menor. Equilíbrio térmico é quando 2 ou mais corpos entram em contato e depois de um tempo chegam à mesma temperatura. Unidades de medida, joule ou caloria. E aqui os 3 tipos de transferência que a gente falou. Por condução, é átomo a átomo, não tem arraste e acontece em sólidos. Convecção é transferida por troca de matéria devido à densidade. Quente sobe e frio desce. Arraste de matéria e acontece em líquidos e gases. E transferência de radiação é através de absorção e emissão de ondas eletromagnéticas. Então, não precisa de matéria e pode ocorrer no vácuo, certo? Então, basicamente é isso. Tu pode tirar print, pode imprimir. Eu vou deixar em anexo aqui também, tá? Do Google Sala de Aula, eu vou deixar como foto e como PDF para te copiar, imprimir, o que achar melhor. A nossa de aula vai ficar por aqui, certo? Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Semana que vem eu já quero postar para vocês atividades, tá? Exercício, alguma coisa assim. E vou ir conversando com vocês porque eu tô com algumas ideias de projeto um pouquinho diferente pra gente fazer.
tá? Então, vou conversar com vocês para ver se vai dar certo ou não. Se você tiver dúvidas sobre a aula, pode me mandar no WhatsApp, mandar aqui no Google Sala de Aula, tá? E semana que vem a gente vai conversando e vai resolvendo. A nossa aula vai ficar por aqui. Qualquer coisa estou à disposição. Se cuidem e até a próxima.